Fala galera, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Paulo Roberto. Hoje eu gostaria de contar algo a respeito aí de uma fase da minha vida para vocês. Por que eu vou contar isso? Eu acho que é importante, né? Eu passar para vocês o porquê eu vou contar isso. Porque hoje eu estava falando com Deus, ele falou para mim postar esse vídeo. Tá? Então assim, se eu tiver curtidas aí, tiver várias visualizações, não é pra minha fama, né? Lógico que todo mundo quer ficar famoso, mas é pra fama. Deus não precisa de fama, né? Mas é pra glorificar o nome dele. Então, vamos lá. Há alguns anos atrás, eu passei alguns períodos bem difíceis, assim, sabe? Deixa eu ajeitar a câmera. Bem difíceis, passei alguns problemas com vício, sabe? Há mais ou menos 15 anos atrás. Acho que uns 20 anos, hoje eu tenho 37. É isso mesmo. Eu tinha 17. Desde muito novo eu comecei a beber, né? Bebida alcoólica. Isso na casa de familiares mesmo, né? Depois eu estendi isso para minha própria vida. Aí eu comecei a beber cerveja, né? Desde pequeno, acho que eu tinha uns 12 anos quando eu comecei a beber. Experimentei maconha também, logo cedo. E eu me viciei nessas coisas, sabe? Na bebida, na maconha. Tinha um outro vício também que eu tinha, e isso eu tive desde pequeno assim, bem de pequeno mesmo, era o da pornografia, sabe? Desde pequenininho, eu, né, via pornografia, em casa tinha revistas pornográficas, vídeo, na época aquelas videocassete. Minha virgindade eu acabei não perdendo essa virgindade, né? Com uma pessoa errada, né? Num lugar errado. E todas essas coisas aí foi influenciando, né? Na vida. Chegou um ponto em que esses vícios que eu tinha, né? Inclusive esse vício da pornografia, fez muito mal pra mim, né? Muito mal mesmo. Eu fico até meio assim de falar porque é uma coisa bem íntima, né? E é meio desagradável até falar, mas eu creio que esse vídeo vai ajudar as pessoas, né? E isso era um vício bem ruim, né? Aquilo, eu me casei, eu me juntei muito cedo com a minha esposa. Eu tinha 17, ela tinha 15, num contexto assim eu estava envolvido com algumas práticas ilícitas, né? Eu usava droga, mas eu não só usava, eu vendia essa droga também. E a gente tinha alguns amigos nossos, a gente saía para pichar, para cantar rap, para vender droga, cometer pequenos furtos. E com isso eu não estudei, perdi minha formação acadêmica na hora que era para estar estudando, estava cheirando cola, fumando maconha, enchendo a cara de bebida, enfim. Chegou um certo ponto, né, que fui tentando levar uma vida social, eu conseguia fazer isso, né, só que com aqueles vícios, né, nos bastidores, oculto, dominando a minha vida, né. E eu ficava muito mal com aquilo, porque eu sabia que era errado, mas não conseguia sair. Minha finada mãe, que hoje é finada, Dona Marli, ela era uma mulher muito de fé, né, de muita fé. E um dia eu cheguei bêbado em casa, né, minha esposa, a gente morava com a minha mãe, com meu pai, né, a gente começou sem estrutura nenhuma, tanto eu e a Tatiana, né, eu amo minha esposa, tá comigo aí desde
desde os 15 anos dela, né, até hoje. Deus manteve a nossa família, graças a Deus. Nesse contexto aí, eu pedi perdão para ela, né? Essas coisas aí que não tinha nada a ver fazer isso. Ela me perdoou. E desde então, eu não voltei a cometer essas mesmas coisas. Mas o que eu estava falando? Eu estava falando da minha finada mãe. Um dia eu cheguei bêbado em casa. Saí do serviço, né? Eu tinha um serviço muito bom, inclusive, né? Não vou falar que eu não quero, mas era um lugar muito bom, pessoas muito boas. E saí desse serviço e com um amigo desse serviço, inclusive, a gente foi beber mais, né? A gente já tinha bebido no churrasco lá dessa empresa, a gente saiu, foi beber mais ainda, e depois de lá fomos pra... Complicado. Quando um homem sai sozinho com outro homem para beber, é complicado. A gente foi para lugares ilícitos aí, né? Enfim. Cheguei em casa bêbado, drogado. Era para mim ter chego meio-dia, né? 2, 3 horas no máximo. Cheguei mais de meia-noite. Um desgosto, né? Minha mãe olhou para mim, minha finada mãe, né? Dona Marli, que Deus a tenha. Eu falei, ela vai dar uma vassourada na minha cabeça, né? Ela vai me pegar agora. Prontei pra caramba a noite, vai me xingar, vai falar que sou uma porcaria, né? E ela virou, olhou pra mim e disse assim: Paulo, você vai ser um obreiro. Eu falei, obreiro? Porque ela é minha igreja, né? Ela queria que eu fosse um obreiro, um homem de Deus. E aquilo pra mim, tanto faz como tanto fez, mas me chamou a atenção que ela não me bateu, sabe? Que ela não me xingou, que ela não desceu a vassoura na minha orelha. Aí passou uns anos, né? Eu odiava esse negócio de igreja, pastor. Ah, pastor é sinônimo de gente que pega no pé, enche o saco. Era isso pra mim. Igreja, fazer o que em igreja? Essas pessoas aí, não tem nada a ver. Até que chegou um dia que Deus me levou para a igreja. Eu comecei para a igreja. E cheguei na igreja num contexto assim de profunda depressão, síndrome do pânico, né? Assim, horrível que eu passava, perturbações várias, por causa dos lugares que eu ia, dos ambientes que eu frequentava, das drogas que eu usava, da quantidade de bebida que eu ingeria. E aí Deus me levou para essa igreja através da minha mãe. E lá eu cheguei um dia no pastor, né? Eu não tinha coragem de contar para ninguém das coisas que eu vivia assim, nessa síndrome do pânico, nessa depressão, porque era algo muito pesado, sabe? Eu achava que eles iam me internar no Bezerra, porque era um negocinho bem grave, né? De ouvir vozes, sabe? Uma coisa assim bem perturbadora mesmo. E antes de me deixar que isso acontecesse, né, que eu fosse contar para eles tudo que eu vivia, por causa dessas escolhas, eu cheguei no pastor da minha igreja, né, dessa igreja que eu frequento até hoje, e falei para ele, pastor, eu estou vivendo isso assim, assim, assado. Ele falou para mim, Paulo, você já se batizou? Eu falei, pastor, eu não me batizei. Eu falei, você quer se batizar hoje, lá na igreja onde eu frequento, né? É uma vez por mês o batismo. Ele falou, você quer se batizar hoje? Eu falei, poxa, se for acabar com esse problema na minha vida, eu vou fazer isso agora, né? Eu falei, eu quero. Eu fui, me batizei nessa igreja e eu percebi que eu tive uma mudança, sabe? E depois de alguns dias eu tive um encontro com Jesus. Como é que eu percebi que isso foi um encontro com Jesus? Eu tive algo muito forte, uma paz muito forte, uma alegria muito forte, algo assim que não era desse mundo, sabe? É como se eu tivesse bebido a melhor cerveja, tivesse estado no melhor lugar, no melhor hotel, no melhor resort, na melhor praia, com as melhores coisas. Só que eu não tive isso. Na verdade, eu estava louvando, cantando a Deus, né, nesse meu momento, eu tive um impacto muito profundo dentro de mim. E esse impacto, essa paz tão profunda, essa alegria tão profunda, sabe?
essa coisa que eu nunca tive experimentado na vida, né? Curou aquele vício que eu tinha. Aquele vício da pornografia, da bebida, da maconha, um nervosismo exagerado que eu tinha também. Curou. E esse processo foi muito difícil, sabe? Porque eu recaía várias vezes. E era sempre algo muito chato, a recaída, porque eu ficava muito para baixo, eu ficava muito triste, né? Muito decepcionado comigo mesmo. Eu não acreditava mais, eu mesmo não acreditava na minha mudança. Só que depois que eu batizei, eu aceitei Jesus como o único suficiente Salvador da minha vida, Ele me perdoou, sabe? Ele me perdoou e aquelas coisas, aquelas depressão, síndrome do pânico, foi embora. Eu não tomei nenhum remédio para aquilo, eu não passei nenhum psiquiatra, né? Psicólogo, enfim. E o que tem me amparado é a palavra de Deus. Eu quero agradecer a Bispa Cláudia Ribeiro Rossafa, aqui, que é líder, né, dessa igreja que eu frequento. Ela é uma pessoa extraordinária, né? Eu me espelho muito nela. E uma das coisas que me chamou muita atenção nela, né, eu estava num dia muito difícil. Assim, é meio difícil falar porque a gente se emociona. Eu estava já fazendo a obra, inclusive, e eu tinha tropeçado, né? Um dos tropeços aí. E ela, numa pregação dela, falou algo muito importante. Ela é uma pessoa extremamente comprometida com aquilo que ela faz, extremamente disciplinada, né? Mas ela fugiu daquela parte da religiosidade, sabe? E ela falou, né? E a gente, todo mundo que frequenta a igreja, sabe o comprometimento, a seriedade que é para ser um obreiro, para ser um pastor, para ser alguém que faz a obra. E ela preza por isso. Só que um dia desse ela pegou e acabou falando que uma palavra ali, assim, dizendo: eu já errei várias vezes com Deus, mas Deus nunca errou comigo, sabe? Aquilo me levantou. Eu falei: nossa, ela é uma pessoa tão disciplinada, tão comprometida, né? Ela teve coragem, né, de sair do pedestal e... Não é que eu estou falando que ela estava no pedestal, eu creio que é de fácil entendimento, querendo dizer. Aí ela confessou isso. E eu falei: cara, se ela, que é uma pessoa tão correta, tão disciplinada, ela já errou tantas vezes, cara, por que eu vou ficar caído, sabe? Por que eu não vou acreditar em mim? Eu vou acreditar nesse Deus, que Ele é bom, que Ele ajuda, né? Que Ele levanta. Eu creio que ninguém quer ficar no erro, apesar de ser gostoso, né? De ser bom para a carne. Mas as consequências dos erros são horríveis, né? Destrói com a vida, com a saúde, com a moral, com a família. Eu creio que muitas pessoas querem sair de uma situação viciante que deprime, que põe para baixo na vida. E Deus, através desse vídeo, está falando para você não desistir, sabe? Procura uma igreja. Se você quiser procurar a igreja que eu frequento, tem várias no estado de São Paulo. Chama Ministério Mudança de Vida. Se você quiser acessar lá no YouTube, Cléo Ribeiro Rossafa, sabe? Vai lá, acessa, isso vai te colocar para cima, sabe? Às vezes que vem a correção, eu pego ela para mim, às vezes ainda que seja dura, eu pego, né? Eu digo como Pedro: Senhor, para onde que eu vou? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E os dias que a palavra vem com amor também, que a palavra te abraça, ela te levanta, ela te faz persistir. Então, assim, eu só tenho que agradecer, né, a minha finada mãe, que Deus a tenha, meu pai, que é vivo, a Cléo Ribeiro Rossafa, que é uma pessoa extraordinária, todos os pastores que me auxiliaram em todo esse tempo, sabe? Poxa vida, eu tenho tanto que agradecer, porque Deus usou cada um deles para me colocar de pé, né? Para me ensinar muitas coisas.
E o que eu posso fazer é retribuir um pouco disso gravando esse vídeo. Dizer que eu sou muito grato, né, por tudo isso, por tudo que vocês fizeram, têm feito por mim. E agradecer, né, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você for para Jesus, estiver junto com Ele, pode ter certeza, se você cair, Ele vai te levantar. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não desista, persevere, até você chegar aonde Deus quer que você chegue e onde você estabeleceu para a sua chegada. Não desista, né? Espero que esse vídeo alcance pessoas aí que talvez estejam para baixo, né? Aconselho você a buscar Deus, não a religião, conhecer o amor de Deus, conhecer o perdão do Senhor Jesus Cristo, conhecer esse Deus maravilhoso que Ele fala através dos seus servos. Hoje eu sou pastor na Igreja Ministério Mudança de Vida. Receber essa graça. E todo aquele problema que eu tive com vício, aquele problema que eu tive de não acreditar em mim mesmo, ter uma vida muito fracassada, destruída, hoje eu estou me colocando à disposição do Senhor, né, para ajudar outras pessoas, né, motivando elas a não desistirem de seus sonhos, não desistir, né, dos seus projetos, não desistir de sair do vício. E se você não desistir, confiar em Deus e o buscar, né, de todo o seu coração, você não vai ficar como você está. Pode ter certeza disso. Deus abençoe. Um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima madrugada. E que você receba a paz aí no seu coração. Força, ânimo. Sabe por quê? Se esse vídeo chegou até você, é porque Deus, Ele está te abraçando agora. Ele está te amando e dizendo para você não cometer esse suicídio, para você não abandonar a tua família, para você não desistir de você mesmo. Sabe por quê? Deus não desistiu de você. Ele confia que você vai sair dessa. Nada é impossível para Deus. Deus abençoe. Tchau, até a próxima.